Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula de história, continuando o nosso Brasil imperial. E a gente vai agora trabalhar com o período regencial. Voltando um pouco, a gente vai falar da abdicação de Dom Pedro I. Na última aula, nós falamos os motivos que levaram à abdicação do imperador. Aqui é uma carta em que ele escreveu, se despedindo do filho. E aqui é o jovem imperador, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. De acordo com a Constituição Brasileira de 1824, no período de transição, era previsto que o Brasil fosse governado por regentes. E aí, então, começa o período regencial. A regência teve 4 fases. A primeira fase foi a chamada regência trina provisória. Por que provisória? Porque ela durou pouco tempo, durou alguns meses. Foram eleitos 3 senadores para compor a regência. Os nomes estão aí. Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira dos Campos Vergueiros e José Joaquim Carneiro de Campos. Após esse período, então, é eleita a regência trina permanente. Ela dura de 31 a 34. Nesse momento, nós temos os regentes José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima Silva. Nesse momento, o que vai acontecer? Ocorre o chamado ato adicional. Esse ato adicional que a regência cria dava maior autonomia às províncias e concedia a elas o direito de criar uma Assembleia Legislativa e ter o orçamento próprio. Também se extinguia o Conselho de Estado, órgão que foi criado por Dom Pedro I e era muito impopular. Além disso, também previa a substituição da regência trina por uma regência una, e o regente deveria ser escolhido por eleição. E, por fim, transformava o Rio de Janeiro em um município neutro, capital do Império. Após essa regência trina permanente, a gente tem a regência una do padre Diogo Feijó, de 35 a 37. Feijó foi um líder muito intempestivo, ele era autoritário e aí não conseguiu ficar muito tempo no cargo. E aí, em 37, então, ele renuncia e quem assume é Araújo de Lima. Na regência, haviam grupos políticos que disputavam o poder entre si. Haviam os liberais moderados, ou chimangos. Esse grupo defendia a autonomia das províncias, sim, porém, defendia um governo centralizado, né, sob a liderança de um imperador, uma monarquia constitucional. Então, por isso, eles eram os moderados. Eles entendiam que as províncias deveriam ter, sim, uma certa autonomia, mas não tanto como os liberais exaltados, ou os farroupilhas. Os exaltados defendiam o federalismo, províncias muito mais autônomas e independentes entre si. Alguns desse grupo defendiam até a república e o fim da monarquia no Brasil. E, por fim, os restauradores, ou caramurus. Esse grupo, no entanto, defendiam o quê? Defendiam o retorno de Dom Pedro I de Portugal para o Brasil e a restauração do seu governo. Esse grupo começou a perder força quando Dom Pedro I morreu. E não tinha como ele voltar mais. Estava morto, né? Durante esse período regencial, houveram várias revoltas, muitas delas, né? De norte a sul do país, literalmente. Essas revoltas se devem, primeiro, ao alto custo de vida nas cidades, pensar, né, o aumento de impostos de muitas cidades e a carestia
que se formava nesse momento. Muitas cidades tiveram queda na produção agrícola e por aí vai. Autoritarismo dos governantes da regência. Durante esse momento, houveram as principais disputas foram em relação à dominação, ao autoritarismo que a regência impunha às províncias, nomeando seus presidentes e não permitindo a autonomia dessas províncias. Um outro elemento também que levava a essas revoltas era o escravismo. Embora não houvesse um consenso entre os integrantes, muitos dos que participavam, principalmente negros e mais pobres, defendiam o fim da escravidão. E esses movimentos eles tinham interesses difusos. Isso também, né, é um elemento que pode ter contribuído para o fracasso de muitos deles. Não havia, muitas vezes, um interesse único nesses movimentos. As elites, geralmente, queriam autonomia maior de suas províncias e redução, principalmente, dos impostos de seus produtos. Só que as camadas mais populares, os mais pobres, defendiam melhoria de vida e, principalmente, o fim da escravidão, pensando nos negros escravizados. E eu vou trazer aqui um mapa para a gente observar as várias revoltas que tiveram. Como eu falei, de fato, foi do norte ao sul do país. Aqui, ao norte, nós tivemos a cabanagem, que ocorre no Pará. Por que cabanagem? Essa revolta se caracterizou pela participação maciça de pobres, então índios, mestiços e negros. Muitos deles viviam em cabanas. Esse movimento ele foi um dos primeiros movimentos revolucionários, digamos assim, que o país teve em oposição ao regime, ao governo regencial. Tá? Só que era mais um movimento com divergência dos líderes. E aí as tropas imperiais reprimiram com violência a cabanagem. Também no Maranhão, Balaiada, um outro movimento também de reação contra a regência. Esse movimento, no caso, tem esse nome porque os líderes eram artesãos, faziam balaios. A princípio, esse movimento teve até o apoio das elites, só que depois as próprias elites se voltaram contra os mais pobres, né? As classes mais pobres, mais populares do movimento, porque temiam justamente perder seu poder. E aí eles acabam em conluio com a regência reprimindo o movimento. E eu chamo a atenção para dois movimentos bem interessantes aqui, que acontece na Bahia e no sul do país. O primeiro foi o Levante dos Malês. Esse nome malê ele é atribuído aos escravizados, né, que eram de etnia Nagô, só que eles eram escravos muçulmanos, escravizados muçulmanos. Então, o nome malê é o nome, né, em Iorubá, aqueles que professavam a religião muçulmana, o Islã. Eles reivindicavam, obviamente, o fim do escravismo. Pensar que esses escravizados, eles eram africanos, vieram da África, e, no caso, eles sabiam ler e escrever em árabe. Aqui a gente pode observar que é um amuleto nagô. Eles usavam isso, nos chamados abadás, que eram amuletos com frases do Alcorão. Na Bahia, a população escravizada em Salvador era mais de 40%. Né? Então, de fato, houveram várias revoltas e essa foi uma das mais expressivas que a Bahia teve, de revolta escrava. As elites tinham medo, né, dessa rebelião, porque um dos projetos desses integrantes era justamente tomar o governo da capital, Salvador. Só que o que acontece? Houve uma denúncia da insurreição e aí houve uma repressão violenta contra os integrantes desse movimento, desse levante dos malês. Muitos deles foram expulsos do país, tiveram que voltar para a África, outros foram presos e grande parte foram executados.
a repressão foi violentíssima contra esse movimento dos malês. Um outro movimento que também nós tivemos no país, e aí foi no Sul, foi a chamada Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha. Esse movimento começa por quê? Porque na região do sul do país vivia principalmente latifundiários gaúchos que criavam gado e vendiam utensílios como couro e charque. O movimento começa com descontentamento dessas elites com relação ao alto imposto, a alta taxa que era cobrada por parte da regência do charque gaúcho, em comparação dos pequenos impostos cobrados, principalmente do charque uruguaio e do charque argentino. E aí, diante disso, o que vai acontecer? Os gaúchos eles vão reagir à regência e vai ser proclamada uma república rio-grandense, sob a liderança desse cara aqui, Bento Gonçalves. No caso, depois dessa república rio-grandense, o movimento se expande para o sul. Santa Catarina, por exemplo, o líder Giuseppe Garibaldi, italiano, ele vai tomar Laguna e vai, então, criar uma nova república, que foi a República Juliana. Tá? Interessante que a estratégia que eles criaram, né, na época, foi a seguinte: como os portos do sul estavam dominados pelo Império, pelas tropas imperiais, eles transportaram as embarcações por terra. E aí surpreenderam as tropas imperiais. O que vai acontecer? Esse movimento vai durar durante muitos anos. Ele dura até o fim da regência. Vai haver uma guerra intensa, a repressão do Império, sob a liderança de Luís Alves de Lima, que vai ser o Duque de Caxias. Aliás, esse Duque de Caxias vai ter papel muito interessante nesse momento de repressão de revoltas populares. Ele vai ser alguém que reprime de forma violenta, principalmente as revoltas, né, com participação intensa de negros, de índios, e, digamos assim, é um episódio bem controverso na nossa história, em que muitos vão ser mortos, executados de forma cruel e violenta. Mas, no caso da Farroupilha, digamos que estava disposto a, digamos, negociar. Então, muito diferente do que aconteceu com a cabanagem e a balaiada, em que houve uma execução violenta dos integrantes, aqui não. Aqui teve, na verdade, uma disposição ao diálogo, uma disposição à negociação. O nome farrapos é dado porque os gaúchos vestiam uniformes surrados. E aí as tropas imperiais chamavam de farrapos. Como eu disse, após a guerra, com o fim da guerra, há uma negociação com os rebeldes. E é interessante que vai haver um tratado de Ponte Verde e, no caso, o que vai ser acordado entre o Império e os farrapos. O Rio Grande do Sul podia escolher o presidente da sua província. O charque estrangeiro passava a pagar 25% a mais de impostos em relação aos brasileiros. Os comandantes farroupilhas passaram para o exército brasileiro, com os mesmos postos que ocupavam nas tropas rebeldes. Ou seja, eles vão para o exército brasileiro com já patentes bem altas. O governo libertava os escravos que lutavam nas tropas farroupilhas e, em troca dessa vantagem, os rebeldes mantiveram o Sul integrado ao Império. Então, a gente pode observar a diferença no tratamento entre negros, índios e entre a elite gaúcha. E aí tá. Diante de tudo isso, a gente pode observar que a regência foi um período, né, de grande instabilidade política. Não havia entre os integrantes da regência um consenso. E aí, diante das várias revoltas que o Brasil teve, diante da incapacidade dos regentes de manter estabilidade,
nesse contexto, surgem dois partidos no Brasil. Né? Aqueles grupos que nós tínhamos antes, né? Os três, eles vão formar dois partidos. Partido Liberal e Partido Conservador. Então, o que acontece? O Partido Liberal, ele começa a entender que era necessário, de novo, um governo centralizado no Brasil. E aí ele funda o Clube da Maioridade. Começa a difundir na imprensa, nas ruas, que era necessário que o Brasil voltasse a ser imperador, ter um imperador. Só que o problema era que o imperador ainda não era maior de idade. De acordo com a Constituição, ele só poderia assumir com 18 anos de idade. O que vão fazer, então? Eles vão, no caso, defender a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que na época tinha 14 anos de idade. O que vai acontecer? Com esse apoio da imprensa e de grande parte da sociedade, das elites, vai haver até, inclusive, uma concordância entre liberais e conservadores pela antecipação da maioridade do imperador. E aí, de fato, o que vai acontecer? Né? Em 1840, finalmente, o imperador Dom Pedro II assume o trono do Brasil com 15 anos incompletos. Essa imagem aqui é dele, ainda jovem, assumindo como imperador. Então, a partir daí, começa uma nova fase da história do Brasil, que é o Segundo Reinado. E fico por aqui e até a próxima aula.